Alvíceras. Vocabulário de Filosofia de Regis de Oliveira, a palavra ateísmo. Mas antes, a frase de número 5, de Marquês de Maricá. Os maldizentes, como os mentirosos, acabam por não merecerem crédito, ainda mesmo dizendo verdades. Ateísmo em metafísica é a negação da existência de um Deus pessoal. A própria palavra que é o prefixo de negação, que significa não, sem, privado de, e theos, que é em grego a palavra para Deus, ou seja, sem Deus, atheos, ateísmo, sem Deus. Então daí você tem esse conceito de ateísmo como sendo a negação da existência de um Deus pessoal. É diferente do teísmo e do deísmo. O deísmo, em metafísica, é a doutrina dos que, embora admitindo a existência de um Deus pessoal, recusam a revelação. Ora, mas que revelação? O conjunto de verdades reveladas por Deus e contidas na Sagrada Escritura e na tradição. Ou seja, a teologia dogmática, por exemplo, se funda na revelação. Por quê? Porque ela se funda na tradição da igreja, nos dogmas chancelados pela cúria da igreja, e também naquela que foi revelada na Sagrada Escritura, ou seja, a crença na sacralidade do texto bíblico. Então, a pessoa que é deísta, ela não acredita na sacralidade do texto bíblico, no sentido de esse texto bíblico conter as verdades reveladas por Deus. Tá? Então, o deísta com D, ele, quando olha, no caso aqui do cristianismo, tá? Vamos focar no cristianismo, que é o nosso contexto. O deísta, ele quando olha para a Bíblia, ele não vê na Bíblia a palavra de Deus. Ele não vê na Bíblia um livro que contenha as verdades, o conjunto das verdades reveladas por Deus. Tá? Apesar de fazer alguma concessão aqui e ali, ele não vê o texto bíblico como sendo a palavra de Deus. Ele pode até enxergar no texto bíblico, ali dentro, uma mensagem divina, um relâmpago, né, de revelação, mas ele não olha o todo da Bíblia Sagrada como sendo inerrante, infalível, né, como contendo em cada letra o exemplo maior de como vivermos o nosso mundo hoje. Ou seja, a aplicabilidade do texto bíblico na visão de um deísta precisa passar por um filtro muito mais, digamos assim, fino, antes antes daquele texto ser aplicado na nossa existência do dia a dia. Aquelas palavras precisariam ser muito mais assim sopesadas, né? Ou seja, contextualizadas, até revisadas, tá? Então esse é o deísta, ele não acredita na revelação. Ele acredita que existe um Deus pessoal, ele acredita no Deus cristão, no Deus do cristianismo, naquele que Jesus, do qual Jesus é filho, né? E ao mesmo tempo o próprio, por ser uma das pessoas da Trindade, aquele que se revelou em Cristo, aquele que encarnou, enfim, na pessoa de Jesus, etc. Ele acredita nessa existência desse Deus pessoal, mas ele não segue restritamente, ou até não segue nem um pouco, dependendo do grau de deísmo, né, daquele indivíduo, a tradição e a Sagrada Escritura. Tá? Então esse seria o deísmo. E o teísmo? Com T. O teísmo, ele
é a doutrina que professa a existência de Deus pessoal, assim como no deísmo. Só que o deísmo não é uma doutrina. Só que o teísmo ainda acrescenta a necessidade de que esse Deus ele é um único Deus. Ele frisa isso. O deísta ele não necessariamente frisa este aspecto de ser um Deus necessariamente único, tá? O teísta, perdão, com T, ele vai frisar que esse Deus ele é pessoal e necessariamente único e livre, criador de tudo o que existe, tá? Então, assim, o deísta ele não frisa, ele não enfoca no Deus cristão, aquele que criou tudo o que existe, aquele que é único. Na verdade, ele é triuno, né? O teísta ele já vai frisar um pouco mais assim a questão da doutrina, né? Que passa pela igreja e tal. Então, o teísta ele costuma ser um cristão de igreja, né? Geralmente ele é um cristão, mas que frequenta a igreja, que segue os dogmas, que segue a doutrina, mas não necessariamente também. O teísta ele não necessariamente precisa seguir todos os dogmas, toda a tradição, tá? Ele pode ser muito crítico, inclusive, também, tá? Então o teísta ele é aquele que, de novo, professa a existência de Deus pessoal, necessariamente único e livre criador de tudo o que existe, tá? É o meu caso, por exemplo, né? Na verdade, eu transito entre o teísmo e o deísmo, tá? Eu ainda estou em fase de solidificação da minha posição metafísica, digamos assim. Eu estou entre deísmo e o teísmo, ou seja, o deísta, de novo, é aquele que vai não crer na existência não crer na existência, não crer que a Bíblia Sagrada, que a revelação ela está contida totalmente dentro da Bíblia Sagrada e também através da tradição. Ou seja, o deísta é aquele, quando ele é cristão, né, ele é aquele cristão ultra crítico. Ele vai criticar muito as doutrinas, os dogmas e a própria interpretação que a igreja faz da Bíblia Sagrada e da tradição. O teísta, né, ele vai tender a ser menos crítico. Ele pode também fazer críticas à interpretação da igreja, da Bíblia Sagrada, que a igreja faz da Bíblia, da palavra de Deus, como ela chama. A igreja vai acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, em vez de apenas conter a palavra de Deus, né? O teísta ele vai ser menos crítico com relação a esses dogmas, a essa tradição histórica, né? De milenar da igreja e tal. Ele vai ser menos crítico, ele vai ser mais aberto a aceitar de bom grado o que ele aprende na igreja. Portanto, ele vai ser mais do que o deísta, ele vai tender a ser um frequentador de igreja, um membro de igreja mais ativo que o deísta, que também pode frequentar a igreja. É possível que ele também seja um cristão que também frequente a igreja, mas o deísta com D de dado, ele vai tender a ser um cristão, se ele for cristão, um cristão mais radical. No meu caso particular, eu transito um pouco ainda entre o deísmo e o teísmo, tá ok? Bom, então esses foram os conceitos, né, de ateísmo. Não é o meu caso, eu acredito na existência de um Deus pessoal, então eu não posso ser ateu. O deísmo, que eu já também deixei claro aqui o que é, então, como pensa um deísta, né, como enquadrar um deísta, como classificar um deísta com um D de dado, e um teísta, que é o adepto do teísmo, né, que também já coloquei aqui como enquadrar, como classificar um teísta. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.